Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos esse culto nas tuas mãos, Pai. Tu és o dono de tudo aqui. Toma o teu lugar, Espírito Santo, e venha fazer algo novo no nosso meio. Eu creio que o Senhor é um Deus que faz tudo novo, todos os dias. O Senhor prometeu que o fogo não se apagaria e que ele ia arder continuamente, todos os dias. E nós nos colocamos aqui, Jesus, como os teus servos. Pai, hoje nós queremos retirar as cinzas e colocar a lenha para queimar, Jesus, para que o teu fogo venha. Nós queremos algo novo, Jesus. Nós queremos uma unção nova, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito desça como fogo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você precisa, o que você veio buscar, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Soberano, que pode todas as coisas, Ele se faz presente neste lugar. E eu quero declarar: receba o que você veio buscar nessa noite. Receba a cura, receba a restauração, receba a paz de espírito, receba alegria, receba saúde física e espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba algo novo vindo dos céus nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. 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 Glória a Deus, aleluia.
justiça. Eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia
da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que ruja o leão sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse
esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Tu és santo, santo, santo é o Senhor, e tu és santo, santo, santo é o Senhor. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Oh! Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Aleluia! Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Oh! Jesus! Oh! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia. Nós temos fome, Jesus. Nós temos sede de Ti. E nós nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Provérbios capítulo 3. Abra a tua Bíblia, por favor. Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Escute, a Bíblia começa falando aqui em Provérbios, Salomão, o homem mais sábio que já existiu no planeta Terra. Ô crianças, volta um pouquinho que nós vamos adorar mais um pouquinho, vai ter mais uma música, pode sentar. Salomão, ele fala o seguinte: primeira coisa, confia no Senhor, confia de todo o teu coração. E aí existe uma sequência, que ele começa a falar: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, isso vai ser saúde para o teu corpo. E no versículo 9 ele fala: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por que eu estou falando isso? Muitos têm dúvida a respeito do 13º, muitos têm dúvida a respeito de férias, muitos têm dúvida, o que eu preciso dizimar? É o meu salário ou tudo que vem a mim? E a Bíblia deixa bem claro: honra a Deus com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Ou seja, se você tiver 2 empregos e você recebe desses 2 empregos, você tem que honrar a Deus com toda a tua renda. Se você recebe 10 reais de um tio ou de uma tia, R$1 não é teu, R$1 é de Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Então, queridos, eu sei que muitas pessoas nesse final de ano têm recebido bonificações, o 13º, e eu quero, à luz da palavra de Deus, trazer esse entendimento. A gente fala muito pouco de dízimos, de oferta, de dinheiro, mas é importante você conhecer a palavra de Deus, conhecer a Escritura. E ele fala o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, se você honrar a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, se encherão os teus lagares, transbordarão de vinho. A bênção do Senhor virá sobre você de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Posso ouvir um amém? Agora existe essa condição, né? Deus, ele dá uma promessa condicionada a uma atitude nossa. E qual que é essa atitude? Honrarmos a Deus com as nossas primícias, com os nossos bens e com tudo aquilo que a gente recebe. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Quero te convidar a ficar em pé mais uma vez, que nós vamos continuar adorando. Nós vamos adorar a Deus com mais uma música. E durante esse último louvor, separa o teu dízimo, separa a tua oferta, traga os gasofiláceos na casa do Senhor, para que a mão de Deus, para que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família,
e sobre toda a tua renda, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra rica, queremos te agradecer pela prosperidade que tem o povo de Deus, que o Senhor nos tem dado, o Senhor tem sustentado a tua igreja, o Senhor tem sustentado esse corpo. Pai, quem somos nós? O que daríamos ao Senhor por todos os seus benefícios? Por isso, Maranata, Pai, nós queremos te agradecer por tão grande salvação. Nós queremos declarar que confiamos em Ti e que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é a nossa torre em tempo de guerra. A Ti a nossa confiança, Deus, a Ti a nossa segurança. O Senhor é o nosso Redentor e nós sabemos que o nosso Redentor vive pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Traga o teu dízimo e a tua oferta em nome de Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, larararará, larará, larararará,
dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Ei, aleluia! Deixa queimar, deixa queimar. Fala isso pro Espírito Santo. Deixa queimar. Deixa queimar, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Isso, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Aleluia! Oh, e deixa queimar, deixa queimar. Só a igreja. Deixa queimar. Oh! Mais uma vez. Deixa queimar. Ei! Santo, santo! Ah, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar! Deixa o Espírito Santo te pegar aí, meu irmão! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode sentar, querida. As crianças vêm aqui para frente, vamos orar por vocês. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus. As professoras. Vamos lá, criançada. Corre! Aleluia. Estenda tua mão para cá em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos abençoar essas crianças. Queremos abençoar as professoras em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor se mova ali naquele cultinho, que o Senhor possa estar cravando verdades da Tua palavra no coraçãozinho delas, em nome de Jesus, para que quando elas crescerem, não se desviem do Teu caminho, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então, abençoados em nome de Jesus. Bom cultinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra simples para compartilhar com os irmãos. E eu creio que Deus vai edificar o teu coração. Você precisa estar com o coração aberto, amém? Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, está depois de Gênesis. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Queridos, essa é uma carta à igreja de Sardes. Mas o Espírito fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Quem é a igreja do Senhor aqui? Dá uma glória a Deus, amém? Obrigado, querido. Existe aqui uma característica muito bem descrita a respeito daqueles que vão andar com Jesus na Nova Jerusalém, daqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. E a característica deste texto de Apocalipse 3 é o seguinte: existem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão comigo. Versículo 5: o vencedor será assim. Repita comigo, fala assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Queridos, é uma característica do vencedor. E Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele vai fazer com que a sua palavra se cumpra, quer a gente concorde ou não, quer você aceite ou não, porque Ele é soberano, Ele é fiel, e a palavra do Senhor vai se cumprir. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra dEle vai permanecer para sempre, amém? E se a característica do vencedor é vestes brancas, escute, eu quero estar de vestes brancas. Se a característica do vencedor, daquele que tem o nome inscrito no livro da vida, é vestes brancas, assim eu quero ser. Isso sim é uma característica importante para que eu e você saibamos. Vai no 21, Apocalipse 21. Está falando a respeito da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e nem mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha para mim, cara, se você almeja os céus, se você almeja morar com Cristo, se você almeja a Nova Jerusalém, tem uma característica que é relevante: nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem aquele que comete mentira, abominação e tudo mais. Hebreus 12, 14 fala o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O que eu estou querendo falar, queridos? Existe algo muito preocupante e muito perigoso, que é um gatilho mental, e eu quero falar um pouquinho a respeito desse gatilho mental. Chama-se efeito manada. Quem já ouviu falar do efeito manada? Levanta a mão só para eu saber. Efeito manada é um gatilho mental que existe na raça humana, que existe no reino animal. E teoricamente, assim, tentando explicar o que significa esse efeito manada, é a tendência de um indivíduo fazer exatamente a mesma coisa que a maioria faz, que a manada, que o grupo faz. Nós somos seres sociáveis, e nós temos por instinto humano, a tendência de fazer a mesma coisa que a maioria das pessoas fazem. Existe um grande psicólogo, Arch, que ele fez algumas pesquisas a respeito desse efeito manada. Tem um videozinho? Gui, põe o meu vídeo aí, por favor.
eu queria mostrar através desse, eu achei muito legal. É um vídeo, né? Tem 3 atores e tem um cara aí que está de bobo na história. É um vídeo simples, gente, mas eu quero que vocês entendam o que é o efeito manada. Põe aí, pode soltar. É um elevador. O cara lá dentro é ator. E esses 2 que entraram por último também. A mulher não. Vai vendo. O cara se sente mal. Tá todo mundo olhando para lá, vou olhar para lá também. Viraram pro outro lado. Ok, pode acender a luz. Isso é só um exemplo corriqueiro, besta, do efeito manada. Nós temos a tendência de fazer a mesma coisa que a maioria das pessoas fazem. Teve um outro videozinho, um outro exemplo, um teste sobre esse psicólogo fazendo a respeito do efeito manada. Existia uma sala e 10 cadeiras nessa sala. E aí uma mulher entrou nessa cadeira e sentou nessa cadeira. E de repente eles soltaram uma fumaça que vinha da porta e o sinal de incêndio disparou. O alarme de incêndio. A mulher já viu a fumaça, viu o barulho da sirene, pegou a bolsa dela e vazou. E isso umas 3, 4 pessoas fizeram exatamente isso. A hora que viram a fumaça, a hora que viram o alarme de incêndio disparar, vazou, porque ela estava sozinha lá na sala. Aí, de repente, colocou 9 atores, mais a mulher. E aí, veio a fumaça, aquele cheirão de fumaça, tocou o alarme de incêndio, só que ninguém se mexeu. Todo mundo ficou quieto lá, preenchendo. E a mulher olhava a fumaça, olhava o alarme, olhava para todo mundo quietinho lá, preenchendo um formulário. E ela olhava, ficou no lugar, não saiu, não levantou. E em média, eles demoraram 13 minutos para sair do seu lugar, quando o efeito manada estava presente. Vocês entenderam? Isso faz parte da natureza humana, gente. A gente tem a tendência de acompanhar a maioria. Vulgarmente falando, é o Maria vai com as... Nós somos assim. Vou te dar um outro exemplo que acontece hoje, nas eleições. Por que você acha que existe tanta fraude nas pesquisas eleitorais?
Porque quando existe uma maior probabilidade do candidato X estar na frente, qual que é a mensagem que passa para a grande maioria da população? Cara, se está todo mundo votando no candidato X, quer dizer que ele é o melhor, eu vou votar no candidato X. Então, os marqueteiros dos partidos políticos sabem desse gatilho mental, chamado efeito manada. Então, eles fraudam resultados de pesquisas eleitorais, porque uma pesquisa encomendada pelo fulano de tal dá o X lá na frente. Uma pesquisa encomendada pelo Beltrano dá o Y lá na frente, né? É até grotesco da gente ver essas pesquisas eleitorais. Mas qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade? É justamente despertar esse gatilho mental nos eleitores. Onde existe a maioria, é ali que eu vou. Quantos entenderam? Digo amém. Pastor Leonardo, o que o gatilho mental, o que o efeito manada tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Tudo. Isaías 24:5 fala o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no... Fala assim, o mundo jaz no maligno. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 7. Fala o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera entre nós, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Na verdade está falando a respeito do anticristo, do Espírito Santo que o detém. Mas enfim, o mistério da iniquidade já opera entre nós. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que os moradores dessa terra são maus, transgridem as leis. Nós sabemos que existem governantes que querem instituir a iniquidade, querem fazer com que a iniquidade, com que os pecados se tornem algo legal. A gente vê toda uma mídia esquerdistas, demoníaca, querendo apoiar o aborto, o assassinato, querendo apoiar o casamento homossexual, o que é abominação a Deus. E existem vários trechos na palavra de Deus que fala isso. Então a gente vê todo um sistema corrupto, a gente vê todo um sistema diabólico, o mistério da iniquidade operando no nosso mundo. A gente vê moda, sensuais. Escute, presta atenção, o mundo jaz no maligno. O diabo, ele sopra no ouvido desses estilistas. E essa moda que é ditada pelos estilistas, ela é influenciada pelo diabo, pelos demônios. E de repente, a grande maioria das pessoas começam a usar um determinado tipo de shortinho, que mostra o gordinho da bunda. E aí entra o efeito manada. E aí entra o efeito manada. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está usando. E eu vou ficar de fora. Sabe o que eu faço? Igual o cara do elevador. Vou usar também. Aí de repente, lança outra coisa. E a gente começa a ter aquilo como comum. Está todo mundo fazendo? Vamos fazer também. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, a Bíblia fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, se a gente
não for muito convicto daquilo que Deus quer de nós, se a gente não tiver muito cravado no coração as verdades bíblicas a respeito de um caráter de um homem de Deus, a respeito de uma personalidade íntegra, justa, a gente acaba virando igual essa pessoa do elevador, a gente acaba sendo conduzido por tudo aquilo que a manada faz. Escuta, a nossa pátria não é aqui, nós somos moradores de um outro lugar, por isso que a Bíblia fala, vós sois embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um cara que não é daqui. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil é um americano que veio de lá e representa os Estados Unidos dentro do Brasil. O que somos nós? Nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós não somos daqui, nós pertencemos a Ele. Nós somos dele, a nossa pátria é no céu, mas nós estamos na terra, e nós representamos o nosso Deus aqui na terra, não com os hábitos da terra, não seguindo os padrões e os princípios mundanos que governam essa terra. O efeito manada é algo extremamente perigoso para o crente, querido. E eu estava vendo a pesquisa, 70% das pessoas seguem o efeito manada, mesmo com convicções óbvias. Existia 3 linhas, uma maior, uma média e uma menor. E o experimento era simples. O experimento era o seguinte: colocava uma linha do mesmo tamanho da grande, e aí perguntava para o cara, essa linha, ela corresponde a A, a B ou a C? E era A, desse tamanho assim, compatível com a A. Só que todo mundo respondia B. Os atores, é a B. O outro falava é a B. O outro falava é a B. O cara que tinha certeza que era a A, ele falava, é a B. 70%. Mesmo com convicção de que estava errado. Seguia o efeito manada. Agora, querido, o diabo sabe desse gatilho mental. Sabe que é um instinto natural do ser humano. Porque nós somos seres sociáveis. Então o que o diabo quer fazer? Ele quer corromper a terra. O que o diabo quer fazer? Quer colocar padrões para que toda a humanidade caminhe contra os princípios da palavra de Deus. Que a humanidade caminhe em favor da iniquidade, em favor do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59 fala isso. Não sabeis vós que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus? E as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós, para que ele não nos ouça. Então, queridos, o diabo sabe que se ele institucionalizar o pecado na raça humana, existe uma grande porcentagem de crentes que vão escolher o caminho largo. É o caminho largo. Está todo mundo indo por ali, vamos para ali também. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8. Esse versículo é importante. Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha para mim. Olha o que a Bíblia está falando.
nós não somos devedores da carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Lembra do videozinho? Estava lá no elevador. O cara estava olhando para frente no elevador. Aí os atores ficaram de frente para ele. Qual que é a palavra que você descreveria? Não é constrangimento? Ficou constrangido. Está todo mundo olhando para mim, está todo mundo de frente. Deixa eu ficar igual todo mundo. E aqui em Romanos está falando justamente isso, queridos. Nós não somos devedores da carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se nós vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito nós mortificamos os feitos do corpo, certamente viveremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita comigo, fala assim: nem todos são filhos de Deus. A Bíblia me fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são constrangidos a viver segundo a carne e que são guiados por padrões mundanos, que são guiados pela carne, não são filhos de Deus. Isso é extremamente preocupante. Deus, ele sabe disso. Deus disse para o povo de Israel, lá em Ezequiel 27, então lhe disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus. Tiago 4,4. Se você puder abrir, abra também, porque esse também é um trecho extremamente importante. Tiago 4,4. Quem achou, dá um glória. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Volta aí, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha para mim, querido. Eu teria talvez centenas de versículos bíblicos para falar a respeito da importância de você lavar as suas vestes, da importância da santidade, da importância de você manter-se incontaminado com o mundo. A Bíblia fala que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Agora, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9. Ele fala o seguinte: eu me fiz judeu para com os judeus, para de alguma forma ganhar os judeus. Eu me fiz fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Eu me fiz de tudo para com todos, para de todas as formas ganhar alguns para Cristo. Pastor Leonardo, como que eu vou me tornar fraco para com os fracos? Como que eu vou me tornar judeu para com os judeus? Como que eu vou participar desse mundo? E a própria Bíblia fala que a amizade do mundo é inimiga de Deus.
Parece que existe um contraponto, parece que existe uma divergência. Não. A Bíblia fala que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Escute, querido, o propósito de ganhar almas é aquilo que queima o coração de Deus. Deus, ele bate por vidas. O desejo do coração do Senhor é que nenhum pereça, que todos conheçam a verdade. Esse é o desejo do coração de Deus. Então ele falou: vai, prega o evangelho, ora, cura, expulsa demônio, de graça recebeste, de graça dai. Vai. Ele te instiga aí. Assim como Paulo fez, você tem que sim se fazer fraco para com os fracos. Você tem que sim se enturmar, você tem que sim se ambientalizar no meio desse mundo. Mas escute, o propósito para isso tudo é ganhar o perdido. O propósito para você se envolver no mundo é você estar longe das contaminações do mundo e ser luz nesse mundo tenebroso. Eu quero te lembrar da história de Daniel. Daniel, ele foi tirado, foi levado para a Babilônia, e a Bíblia fala que o rei escolheu pessoas sábias, doutas na ciência, conhecedores, homens de boa aparência, jovens de boa aparência, e Daniel era um deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego também estavam ali e assistiam junto com o rei no palácio. Mas a Bíblia fala que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele estava ali, ele estava inserido naquele contexto, mas ele não foi com o efeito manada. Ele não foi mais um. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham convicção do Deus em que eles adoravam. Eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles tinham convicção de verdades que estavam arraigadas dentro do coração deles, querido. E não é qualquer pessoa que mudava a mentalidade deles. O rei deu um decreto. Falou o seguinte: quando tocar qualquer instrumento sonoro, o pífaro, a harpa, os tambores, todo mundo vai ter que se prostrar e adorar a imagem de ouro que fiz. Esse era o decreto. Quem não fizer isso vai ser lançado na fornalha. E ali, a Bíblia não fala a quantidade de pessoas, mas provavelmente milhares de pessoas, diante da estátua do rei Nabucodonosor. Era Nabucodonosor mesmo, né? Estava lá, milhares de pessoas na frente da estátua do rei. E aí toca a bendita da trombeta. E aí toda a manada se prostra. Mas fica 3 de pé: Sadraque, Mesaque e Abidnego. São 3 homens valentes, que não temeram a morte, queridos. Não temeram a morte. Todo mundo virou para lá, eles continuaram firme. Não. Todo mundo ajoelhou, todo mundo se prostrou perante a imagem, mas eles tinham a palavra, que é lâmpada para os pés dele, cravada no coração, que fala: não adorarás nenhum tipo de imagem, não farás para ti imagem de escultura, de semelhança, de nada que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, não as adorarás, não lhes dará culto. Eles tinham isso cravado no coração, eles tinham convicção daquilo que eles acreditavam, queridos. Mesmo diante da morte, eles não seguiram a maioria. Milhares se prostraram, eles ficaram de pé. Eles ficaram de pé. Que mensagem que eu quero trazer para você, querido? É que, cara, esse mundo jaz no maligno. A tendência, escute,
é piorar. Biblicamente falando, a tendência é piorar. O reino das trevas está trabalhando para que o anticristo governe. E qual que é a estratégia? Causar o caos econômico, caos político, caos sanitário de saúde, caos econômico eu já falei, né? Causar o caos climático no planeta. E se assim for instaurado, existe a necessidade de um pacificador. Existe a necessidade de um governante comum. Ou seja, está tudo acontecendo. A tendência é piorar. E se nós não tivermos muita convicção daquilo que acreditamos, se nós não estivermos muito convictos de que somos diferentes, que somos raça eleita, que somos embaixadores de Cristo nessa terra suja, nós nos curvaremos junto com os milhares. E escuta, Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser luz no meio da escuridão. Deus te chamou para ser sal nessa terra. E o que adianta se o sal perder o sabor? Não serve para mais nada. A não ser para ser jogado fora, ser pisoteado. Não, o sal ele tem que salgar, o sal tem que ser diferente, querido. Você foi chamado para ser diferente. Deus te escolheu. Lá em João 15 fala, não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu e te designou para que você frutifique. Como se manter limpo? Como se manter limpo? 2 Pedro 2,20 fala o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Eu quero dar um breve testemunho para terminar. A equipe do louvor, vem aqui para frente, por favor. Eu e a Roberta, nós participamos, talvez há uns 5 anos atrás, de uma corrida chamada Bravos Race, que era uma corrida de obstáculo, e a gente tinha que subir e descer, e rolar na lama, e passar embaixo de arame farpado, e atravessar uma represa, e enfim, era uma prova de resistência que nós fizemos lá em São Paulo. E tinha um tempo determinado, e nós terminamos a nossa prova, era mais ou menos umas 5h30, 6 horas da tarde. E, se eu não me engano, umas 3.000 pessoas participaram dessa prova, era muita gente. E eles organizaram lá um setor de chuveiro, tinha umas duchas, umas 30 duchas, tudo junto lá. E aí você tinha 2 minutos para tomar banho. E gente, a gente saiu da prova, mas assim, com barro da cabeça até a ponta do dedão, era enlameado, né? E eu lembro que acabou a equipe, a turma que estava antes da gente, vamos nós. Você fica embaixo lá daquela torneirinha lá assim, aí tem um apito, começa a cair água. Aí você vai limpando assim, tirando barro, tira o grosso primeiro, vai esfregando, tá? Você sabia que você só tinha 2 minutos, então fomos tomando banho rapidinho, só que era 6 horas da noite, 6 horas da tarde assim, 6h30, aquela penumbra. E a hora que acabou, dá os 2 minutos, corta a água, né? E aí, eu olhei para mim e falei assim, rapaz, até que eu estou bem, né? Ó, consegui tirar, né? E aí a gente ia montar no ônibus, ia voltar para Barretos. Então, nós montamos no ônibus lá para umas 7 horas da noite, e voltamos para Barretos. Viajamos umas 2 horas, e paramos no Grau, no posto, para jantar, umas 9 horas da noite. Hora que eu entrei na luz, que eu vi, que iluminou,
Gente, era barro para tudo quanto é lado, tudo vermelho. A Roberta estava, porque eu acho que ela usou 1 minuto e meio no cabelo, né? Aí, enfim, na luz, a gente percebe tanto que a gente está sujo. E a palavra de Deus é a nossa luz. E se você não conhece a palavra de Deus, você acha que está tudo bem. Se você está em trevas, você acha que está tudo bem. Você acha que você está limpo. E tem um versículo, cara, que a hora que eu li esse versículo, eu falei assim, ai, Deus me livra disso em nome de Jesus. E eu quero terminar com esse versículo, está em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Versículo 12. Há, do verbo existir, há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Fala misericórdia. O que o rei Salomão estava falando? Que existe pessoas, gente, que eles acham que são puros, que aos seus próprios olhos eles são puros, mas que jamais foram lavados da sua imundícia. É importante nós sabermos que a nossa imundícia, ela tem que ser lavada mediante os padrões de Deus. Mediante os padrões da palavra de Deus, não é de acordo com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você pensa. Eu até coloquei no Facebook essa semana, falei uma frase, fala mais ou menos o seguinte, o nosso padrão de santidade, talvez seja diferente do padrão de santidade de Deus, e quando descobrirmos isso, pode ser tarde demais. Resumindo, querido, coloca a foto para mim, apaga a luz, por favor. Coloca a foto para mim. Resumindo, eu quero te desafiar a ser isso, como uma garça. Passa, por favor. A graça da garça. O que é isso, pastor Leonardo? É a arte de viver na lama sem sujar as suas vestes. É esse o teu desafio. A graça da garça. Pode passar. A arte de viver na lama sem sujar as suas vestes. Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. Escute, querido. Vestes brancas é algo inegociável. Não é porque eu quero, é porque o noivo que vem buscar a noiva, ele é exigente, e ele não vai aceitar uma noiva de vestes sujas, rasgada. Ele não vai aceitar qualquer noiva. Por isso que ele exige que a noiva tenha vestes brancas. Como é que anda o teu coração, querido? Como é que anda a convicção a respeito do teu chamado por Deus? Eu quero te convidar a cantar essa música e fazer esse voto com Deus. Deus, eu quero algo novo para a minha vida. Eu quero algo novo. Eu quero ter essa convicção, mesmo que o mundo inteiro caminhe na direção oposta, eu quero entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos entram nele.
mas apertado. Estreito é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que entram nele. Eu quero ser parte, eu quero fazer parte das pessoas que são conduzidas por esse caminho estreito. Mesmo que todo mundo esteja indo para o outro lado. Eu quero essa convicção, Deus. Eu quero viver esse algo novo na minha vida. Eu quero uma nova história na minha vida. Eu quero ser diferente, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero ser embaixador de Cristo nessa terra. Oh! Vem me visitar hoje aqui. Oh! Quero conhecer mais de ti. Fala, Espírito. Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem mudar. Vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Fala isso para o Espírito Santo. Quero conhecer Ele está mais aqui. de ti. Ele está escutando a tua voz. Ele está escutando o teu coração. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, muda o meu interior. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh! Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh! Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Exalte-o. Exalte. Adore. Fala, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, traz um novo amanhecer. Muda minha vida, muda minha história. Eu quero andar em retidão. Lava as minhas vestes. Lava as minhas vestes, Espírito Santo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vai, clama, clama, clama. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, Deus. Incendeia, Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Oh! incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito
como fogo. Incendeia a tua igreja, Pai. Queima, Pai, em nome de Jesus. Santo Espírito, Queima, desce como em fogo. nome de Jesus, Deus. Santo Espírito, Incendeia desce como tudo aquilo que é fogo. palha, tudo aquilo que é madeira, tudo aquilo que é feno. Queima toda a obra do mal em nome de Jesus. Incendeia a tua igreja. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Oh! Aleluia! Incendeia, Espírito Santo! Santo Espírito, Desce como fogo! Santo Espírito, Desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. incendeia. Incendeia! Incendeia, 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 incendeia. Incendeia. Cheia, labaceia. Incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Aleluia! Você pode dar uma forte salva de palmas pro teu Deus? Oh! Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega esse fogo aí, querido. Deixa esse fogo queimar aí no teu coração. Essa paixão por estar no centro da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Sente-se um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Deus tem uma nova história para a tua vida em nome de Jesus. Algo novo, sabe? Um mover novo, um momento novo. Glória a Deus. Eu profetizo uma semana abençoada, cheia de vitória, cheia de conquista em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero fazer duas coisas aqui hoje, antes da gente terminar. Primeira delas, me parece que a Paula Lemos foi eleita. Alguém tem notícia? É isso? Foi isso mesmo? Queridos, talvez você não votou nela. Talvez você não concorde com ela. Talvez o plano de governo dela não seja aquilo que você gostaria que fosse. Mas ela foi eleita prefeita sobre a nossa cidade. E agora, como igreja de Cristo, como servos do Deus vivo, como embaixadores de Cristo nessa terra, nós vamos orar por ela e nós vamos a abençoar em nome de Jesus. Amém? Porque todos nós seremos governados por ela. Todos nós estamos debaixo da autoridade política dela. Então nós temos que abençoar e não amaldiçoar, diz a Bíblia. Vigia a tua boca, porque às vezes em comentários, em grupos de WhatsApp, eu vejo muitas pessoas falando maldições, falando coisas ruins a respeito de candidatos. Cara, seja tardio no falar, pronto a ouvir
e vamos abençoar e não amaldiçoar. Amém? Segunda coisa, no dia 20, sexta-feira, feriado, que dia que é? No dia 20, nós teremos um jantar, noite italiana, para os discípulos e discipuladores. Quem é discípulo aí, dá um glória a Deus. Quem não é, fala misericórdia. Não quis falar, né? Tem muita gente que não está na rede de discipulado e que não pode participar, viu? É só para os discípulos e discipuladores. Vai ser um jantar fantástico. Esse baixo está tocando aí, põe a mão. Obrigado. Vai ser um jantar fantástico e vai vir o pastor Haldeman. É o pastor lá da igreja de Araçatuba, que eles têm uns 10 mil membros, é isso, mãe? Tem mais de 10 mil membros a igreja dele. É uma igreja que fez uma expansão assim, nesses últimos anos, fantástica, e ele tem muito para agregar conosco. Então você, que é discípulo ou discipulador, é de graça, tá? É um jantar, uma noite italiana. Nós queremos honrar vocês, e vai ter a palavra desse pastor, e vai ser uma bênção. Você não pode ficar de fora, porém, você precisa confirmar a tua presença. Se você não confirmou ainda, por favor, dê o seu nome para a secretaria da igreja, para que a gente possa coordenar a quantidade de pessoas. Outro recado importante: por favor, se você tiver com quem deixar o seu filho, seria melhor, deixe o seu filho na tua mãe, na tua sogra, né, para que você possa ficar à vontade para participar. Caso você não tenha com quem deixar, não tem problema, você traz ele, aí nós vamos jantar todo mundo junto, ele vai participar da janta aí com você, aí depois a gente vai fazer uma aulinha lá, um cultinho para as crianças com a rede de crianças. Tá bom? Amém? Vamos ficar em pé para nós encerrarmos o culto, orando pela nossa futura prefeita. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é rica, Deus. A tua palavra ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medula, alma e espírito. Muito obrigado, porque toda a tua palavra é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão na justiça. Por isso nós queremos te agradecer, te louvar por esse tesouro maravilhoso que nós temos disponível. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, que essa semente que foi lançada hoje em solos férteis, que ela possa frutificar, que ela possa crescer, e que cada um de nós possamos ter a convicção de que somos embaixadores de Cristo, de que somos o sal da terra, de que somos a luz do mundo, que somos separados, que a nossa pátria não é aqui, que nós somos eleitos do Senhor. Antes da fundação do mundo o Senhor já tinha nos escolhido, escrito todos os nossos dias nos seus livros. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer, e em nome de Jesus, que essa convicção, que essa certeza possa estar imperando no nosso coração, para que mesmo que o mundo caminhe na direção contrária, nós queremos levantar a bandeira do Jeová Nissi, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Deus, o Deus em quem temos crido, para a honra e glória do teu santo nome. Queremos abençoar a nossa futura prefeita, Paula Lemos, em nome de Jesus, Deus. Nós desfazemos toda palavra de maldição lançada contra ela, em nome de Jesus. Às vezes por até servos de Deus, nós desfazemos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda palavra contrária, toda palavra que não vai dar certo, toda palavra de desânimo, de desordem, nós cancelamos agora em nome de Jesus, e nós profetizamos que a Paula Lemos governará de acordo com a palavra de Deus. Nós profetizamos um governo abençoado, um governo próspero, que
o Senhor possa estar dando sabedoria para ela, que o Senhor possa estar instruindo ela, que em nome de Jesus, a tua luz, a tua glória, os teus anjos estejam acampados ao redor dela, para que ela possa fazer um governo de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha uma boa semana. Que Deus os abençoe muito em nome de Jesus. E para todos os discípulos, até